Vamos ao capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 415. Preparados? Então vem comigo após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui com mais um conteúdo de Hunter x Hunter, agora é o capítulo 415. Eu peço desculpa a vocês pela demora, foi bastante coisa nesse capítulo, mas olha, antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim vocês não perdem absolutamente nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, pegue seu fone de ouvido ou pegue sua pipoquinha e vem comigo, bora lá! Bom, começando com o título do capítulo 415, que é Verdade e Falsidade. Começamos com uma caixa de apresentação, 2 meses antes da partida. Texto editorial. O guarda do primeiro príncipe ativa sua habilidade. Mensagem no computador diz: alerta, alerta, você está sob ataque. O capítulo começa com um salto para o passado, 2 meses antes da partida do Baleia Negra. Em meio a uma atmosfera pesada e misteriosa, Furikov, um dos soldados particulares do primeiro príncipe Benjamin, concentra sua aura e ativa sua habilidade de Nen. Com as mãos erguidas diante do corpo, ele parece manipular algo invisível até que um notebook é materializado diante dele. Um ruído eletrônico quebra o silêncio. Bzzz. A tela do computador se acende, revelando uma interface semelhante à de um jogo de RPG ou Minecraft. Nela aparece a imagem de uma casa atingida por uma espada, acompanhada por um grande símbolo de advertência. Então uma mensagem urgente surge diante dos olhos de Furikov. Alerta, alerta, você está sob ataque. O soldado observa a tela em silêncio e, imediatamente tomado pela preocupação, não há nenhum inimigo à sua frente e nenhum golpe físico foi desferido, mas sua habilidade confirma que alguma forma de ataque já foi lançado contra ele. Assim, logo na primeira página, o capítulo estabelece seu principal mistério: quem atacou Furikov. Diante do alerta inesperado de Furikov, começa a navegar pelas funções de sua habilidade. Na tela do notebook aparecem 3 opções principais: ferramenta de ataque, ferramenta de defesa, outra ferramenta. Ele escolhe a última alternativa e abre um painel repleto de diferentes ícones. Depois de procurar entre as funções disponíveis, ele seleciona ferramenta para anular maldições. A resposta do sistema é imediata: é uma maldição. A confirmação deixa Furikov ainda mais tenso. Logo depois, o computador abre outra janela. Usuários de Nen envolvidos. A tela apresenta o perfil de Furikov de um lado, enquanto do outro surge apenas a silhueta de uma pessoa desconhecida acompanhada por um ponto de interrogação. Isso significa que a maldição não está ligada somente a ele. Outra pessoa também foi incluída no ataque. Furikov começa a refletir. Alguém lançou uma maldição sobre mim e sobre outra pessoa? Mas quem poderia ser? Ele analisa o funcionamento de sua habilidade e percebe uma outra informação importante. Se essa pessoa foi registrada comigo pelo Full Metal Alchemist, então a maldição atingiu nós dois ao mesmo tempo. A identidade do segundo alvo, porém, permanece oculta. Furikov tenta imaginar as possibilidades. Um soldado comum do exército ou outro soldado particular do príncipe. Isso certamente deve ter alguma relação com a Guerra da Sucessão. Enquanto observa o computador, ele recorda as condições que fazem o sistema emitir aquele tipo de alerta. O símbolo de advertência aparece quando sou alvo de um ataque de manipulação realizado em múltiplas etapas, ou quando um ataque antigo de Nen, adormecido dentro de mim, é ativado, algo como uma maldição ou uma doença. Isso torna a situação ainda mais preocupante. A maldição pode não ter sido lançada naquele instante. Ela talvez estivesse escondida dentro dele havia mais tempo, esperando apenas que alguma condição específica fosse cumprida. Furikov então se lembra de que havia verificado sua habilidade naquela mesma manhã.
Eu examinei esse dispositivo sem nenhuma dúvida. O aviso não estava aqui quando conferi minha habilidade pela manhã. Será que alguma coisa fora do comum aconteceu hoje? A pergunta conduz seus pensamentos diretamente ao acontecimento mais importante daquele dia. Página 3. A resposta surge na mente de Furikov como uma onda de choque. A cerimônia da urna da semente. A imagem sinistra da urna utilizada no início da Guerra da Sucessão domina a página. Furikov imediatamente liga o aparecimento da maldição à participação do ritual. Mas essa conclusão traz uma possibilidade ainda mais alarmante. Impossível! O primeiro príncipe foi amaldiçoado junto comigo? Se o sistema identificou Furikov e mais uma pessoa atingidos simultaneamente, o segundo alvo poderia ser justamente o príncipe Benjamin a quem ele serve. Furikov tenta entender se a própria Guerra da Sucessão seria responsável. Se a Guerra da Sucessão é sustentada por uma habilidade de Nen, não seria estranho que suas condições também alcançassem pessoas próximas aos participantes. Por alguns segundos, essa explicação parece fazer sentido. Os guardas estão diretamente ligados aos príncipes e participam ativamente do conflito. Portanto, poderiam ter sido envolvidos pelas regras invisíveis do ritual. Entretanto, Furikov percebe rapidamente uma contradição. Não! Se isso fosse verdade, todos os príncipes e todos os guardas que embarcariam conosco no Baleia Negra teriam sido incluídos. Porém, apenas ele e uma segunda pessoa foram identificados. Isso significa que o ritual não amaldiçoou indiscriminadamente todos os participantes e seus subordinados. A conclusão se torna inevitável. A origem da maldição não é a própria Guerra da Sucessão. O olhar de Furikov se fecha enquanto ele reorganiza todas as informações. Caso sua participação na cerimônia tenha servido como gatilho para ativar a maldição sobre ele e sobre o príncipe, então alguém deve ter interferido deliberadamente nesse processo. Se a participação no ritual foi o que ativou essa maldição sobre mim, a Sua Alteza, então existe apenas um número muito pequeno de pessoas capazes de interferir nisso. A habilidade volta a exibir a seção dos usuários de Nen envolvidos. A identidade do segundo alvo continua escondida, mas Furikov já não precisa que o sistema revele o responsável. Em sua mente, todas as possibilidades desaparecem até restar somente uma. Não, existe apenas uma pessoa capaz de fazer algo assim. Furikov, então, não pronuncia o nome desse indivíduo, mas sua expressão demonstra que ele já sabe exatamente quem precisa confrontar. A maldição não surgiu por acaso e tampouco foi criada pela urna. Alguém a implantou antecipadamente, esperando pelo momento em que a cerimônia da urna da semente finalmente a ativaria. Página 4. Depois de concluir que apenas uma pessoa poderia ter implantado aquela maldição, Furikov decide confirmar suas suspeitas diretamente. Ainda sentado no quarto com o notebook materializado diante de seus pés, ele pega o telefone e solicita: "Aqui é Furikov, soldado particular do primeiro príncipe. Coloque-me em contato direto com Beyond." Ao ser questionado sobre o motivo da ligação, Furikov responde que deseja esclarecer um assunto importante relacionado à Guerra da Sucessão. Do outro lado da cidade, em uma residência luxuosa, Beyond Netero atende tranquilamente. "Olá!" Furikov não perde tempo com formalidades alguma. "Foi você que me amaldiçoou, seu desgraçado?" A reação surpresa de Beyond praticamente confirma tudo. Ele percebe que Furikov conseguiu detectar a maldição e reconhece imediatamente sua habilidade. "O quê? Pelo seu tom, vejo que conseguiu descobri-la. Você realmente é habilidoso." Então, sem demonstrar arrependimento algum, Beyond responde diretamente. "A resposta para essa pergunta é simples: sim." Mas ele não descreve aquilo como uma maldição. Em vez disso, trata o ataque como se fosse uma bênção. "Considere-se um amuleto abençoado, criado para garantir o bom andamento da Guerra da Sucessão e, consequentemente, a prosperidade de Kakin. A maldição colocada em você beneficiará o primeiro príncipe Benjamin." Furikov o adverte de que mentir seria inútil, pois sua habilidade é capaz de separar informações verdadeiras de falsas.
Beyond apenas ri e pergunta por que ele se deu ao trabalho de ligar, caso possa verificar tudo sozinho. Furikov explica que está apenas tentando poupar tempo e exige que Beyond revele a natureza dessa maldição. Beyond finalmente oferece sua explicação parcial. Resumindo, a maldição não causará nenhum dano enquanto você estiver vivo. Quando você morrer, o Nen póstumo a fortalecerá, e o efeito será transferido para um príncipe específico. Furikov percebe imediatamente o significado dessas palavras. A maldição permaneceu adormecida durante anos, mas foi reconhecida quando determinado príncipe participou da cerimônia da urna da semente. Ele pergunta, então ela foi ativada agora porque o príncipe escolhido participou da cerimônia? Beyond confirma, exatamente isso. Em seguida, ele revela que também conhece a habilidade especial de Benjamin, por isso considera Furikov uma peça extremamente útil. Aliás, eu conheço o poder do primeiro príncipe Benjamin. Você não acha que esta é uma oportunidade para matar 2 coelhos com uma cajadada só? Caso Furikov morra durante a viagem, sua morte provocará 2 resultados. Um príncipe rival será atingido pela maldição e a habilidade de Furikov poderá ser herdada por Benjamin. Assim, Beyond transformou a própria vida do soldado em uma arma destinada a beneficiar o primeiro príncipe. Página 5. Furikov não aceita imediatamente a explicação. Isso é claro, se você estiver dizendo a verdade, claro. Beyond solta uma gargalhada e o provoca. Então por que não confirma minhas palavras usando sua própria habilidade? Ele sabe que Furikov jamais confiaria completamente uma explicação vinda dele, independentemente da quantidade de detalhes apresentados. Enquanto mantém a conversa, Furikov começa a analisar as possíveis motivações de Beyond. Seu grande objetivo é chegar ao novo continente, uma expedição longa e perigosa que exigirá apoio político, recursos e cooperação constante. Por isso apoiar Benjamin seria uma decisão lógica. Caso o primeiro príncipe se torne rei, Beyond poderá preservar a atual estrutura de poder e continuar utilizando Kakin como base para suas futuras expedições. Beyond, entretanto, deixa claro que não pretende facilitar a investigação. Não revelarei os detalhes da maldição, nem direi qual príncipe ela tem como alvo. E ainda desafia Furikov. Pretende me convocar para um interrogatório? Beyond lembra que ocupa uma posição extremamente elevada dentro de Kakin. Para obrigá-lo a prestar depoimento, Furikov precisaria primeiro obter a autorização do próprio rei. Ainda assim, Beyond acredita que Nazubi ficará ao seu lado. Creio que o rei me apoiaria, afinal, estou ajudando a garantir o bom andamento da Guerra da Sucessão. Furikov então percebe que ameaças diretas não produzirão resultados. A única alternativa é utilizar sua própria habilidade para verificar cada elemento da maldição. Primeiro, ele precisa confirmar 2 condições fundamentais. Se o alvo realmente é o outro príncipe e se o ataque só será executado depois de sua morte. Depois disso, poderá comparar as declarações de Beyond com os dados obtidos por sua habilidade e determinar quais partes são verdadeiras e quais foram cuidadosamente manipuladas por Beyond. Furikov também identifica uma contradição. Se Beyond sabe que ele possui uma habilidade capaz de analisar a maldição, por que escolheria justamente Furikov como hospedeiro? Existem apenas algumas possibilidades. Beyond acredita que Furikov nunca descobrirá a identidade do príncipe visado, ou tem certeza de que, mesmo depois de compreender o mecanismo, ele não será capaz de remover a maldição. Ainda assim, Furikov confia em sua capacidade. Ele acredita que, com algumas horas ou talvez alguns dias de análise, poderá descobrir todos os detalhes da técnica e criar uma contramedida para ela. Ele abre novamente o menu do notebook e seleciona criar ferramentas para anular a maldição. Furikov espera que o sistema calcule o processo necessário. Assim poderá descobrir não apenas como quebrar a maldição, mas também quanto tempo será necessário para produzir o antídoto. Porém, sua expressão muda diante da resposta, que começa a ser processada. A verdadeira dificuldade talvez não seja em descobrir os funcionamentos da maldição, mas o tempo absurdo exigido para neutralizá-la. Página 6. A análise finalmente apresenta o resultado no notebook de Nen. Tempo necessário para decifrar a maldição, aproximadamente 365 dias.
Deseja continuar? Furikov mal consegue acreditar. Um ano inteiro seria necessário apenas para compreender completamente o funcionamento da técnica. Ainda assim, ele seleciona a opção para prosseguir. A resposta seguinte é ainda pior. Tempo necessário para determinar o método de fabricação e materialização do medicamento, aproximadamente 700 dias. Primeiro conclua a decodificação da maldição. Em choque, Furikov calcula o tamanho do problema. Seria necessário aproximadamente um ano para analisar a maldição e quase 2 anos adicionais para produzir o remédio capaz de neutralizá-la. Ele considera que o prazo talvez diminua depois que sua habilidade de compreender melhor a técnica. Mas mesmo assim, os números estão muito além do aceitável. Furikov percebe que aquilo foi planejado como uma defesa contra especialistas capazes de remover NEM. Ele complicou deliberadamente o mecanismo de anulação para impedir que a maldição fosse decifrada com facilidade. Esperar um ano está fora de questão. A Guerra da Sucessão começará muito antes disso. Do outro lado da ligação, Beyond pergunta: está me ouvindo? O que aconteceu? Alguma coisa está incomodando você? E como se soubesse exatamente o que Furikov estava fazendo, provoca: será que você já conseguiu analisar ao menos uma pequena parte da minha maldição? Beyond então revela por que a técnica se tornou tão poderosa. Eu lhe disse que lancei essa maldição sobre você quando nasceu. Já se passaram 20 anos disso. Durante todo esse tempo, a maldição permaneceu escondida, alimentando-se lentamente da aura de Furikov e acumulando força. Por isso, removê-la agora não seria nada simples. Furikov percebe uma brecha nas palavras de Beyond. Uma maldição alimentada durante 20 anos seria poderosa demais para atingir uma pessoa comum. Você acabou se entregando. O alvo dessa maldição só pode ser um usuário de NEM. Então ele levanta a possibilidade mais perturbadora. Não me diga que o alvo é o primeiro príncipe Benjamin. Beyond não confirma. Ele apenas lembra que a técnica foi preparada especialmente para a Guerra da Sucessão. Quando a disputa começasse, cada príncipe manifestaria uma besta espiritual guardiã. Portanto, independente de qual príncipe fosse o alvo, quanto mais poderosa fosse a maldição, maiores seriam as suas chances de atravessar essa proteção. Furikov entende que Beyond não pretende lhe oferecer uma resposta direta. E Beyond sabe que não importa o que diga, o soldado continuará desconfiando dele. Página 7. Furikov conhece bem a reputação de Beyond. Ele é capaz de misturar fatos verdadeiros com mentiras cuidadosamente construídas, confundindo qualquer pessoa que tente interrogá-lo. Mesmo assim, Furikov sabe que parte daquela explicação é sim verdadeira. Ele promete a si mesmo separar cada verdade e cada falsidade, custe o que custar. Beyond, por sua vez, critica a maneira como o soldado fala sobre Benjamin. Não compare a si mesmo ao príncipe. Existe uma distância imensa entre vocês, seu insolente. Furikov responde que todos ao redor de Benjamin parecem ser tratados como peças descartáveis. Beyond rebate dizendo que ele e o primeiro príncipe são como duas folhas da mesma grande árvore de Kakin. Servir ao interesse do reino não seria o mesmo que servir aos desejos egoístas de uma única pessoa. Apesar das ofensas, Beyond afirma que ignorará as palavras de Furikov por causa de sua lealdade e da relação existente entre eles. Em seguida, oferece um conselho. A Guerra de Sucessão pode terminar de várias maneiras, contudo, segundo Beyond, somente uma delas garantirá a continuidade da bênção das bestas espirituais guardiãs e a prosperidade de Kakin sob o mesmo sistema estabelecido pelo atual rei. Matem todos os príncipes com exceção do primeiro príncipe, antes que o Baleia Negra chegue ao falso novo continente. A condição fundamental da disputa é clara. Um único sucessor deve ser escolhido, não pode existir um segundo. Beyond admite que a vitória de Benjamin também favoreceria seus próprios interesses, pois seria a melhor maneira de manter uma boa relação com Kakin. Porém, ele acrescenta que sua preferência não é apenas estratégica. Beyond afirma respeitar Benjamin e seus soldados por não participarem do chamado Carnaval.
O simples surgimento desse assunto desperta a fúria de Furikov, mas ele decide não prolongar a conversa. Antes de desligar o telefone, Beyond lhe deixa uma última recomendação. Aconselho você utilizar bem a minha maldição para servir ao príncipe Benjamin. A ligação é encerrada, mas as palavras de Beyond continuam ecoando na mente de Furikov. Página 8. Sozinho no quarto, Furikov volta sua atenção completamente para seu notebook de Nen. O corredor vazio e a noite silenciosa reforçam o isolamento enquanto ele começa a reconstruir mentalmente a sequência da cerimônia. Quando a maldição foi detectada, o ritual da urna da semente ainda não havia terminado. Furikov sabia que, naquele momento, a cerimônia já havia alcançado o 9º príncipe Haukenberg. Isso lhe ofereceu uma pista decisiva. Se a maldição foi ativada antes de os príncipes seguintes participarem do ritual, então seu alvo deve ser um dos 8 primeiros príncipes. Furikov começa a eliminar possibilidades. Caso o alvo não seja Benjamin, o nome mais provável poderia ser o da segunda princesa Camila. Ela é uma usuária de Nen extremamente perigosa e representa uma ameaça direta ao sistema atual de Kakin. Sua capacidade de desafiar a ordem estabelecida pode torná-la tão perigosa quanto o próprio príncipe Haukenberg. Entretanto, Furikov percebe que ainda está trabalhando apenas com hipóteses. Beyond pode ter construído toda a conversa para conduzi-lo justamente a uma conclusão errada. O soldado fecha a mão diante da boca e observa o computador visivelmente inquieto. Não pode confiar nas palavras de Beyond, nem mesmo quando elas parecem tão lógicas. Não posso simplesmente aceitar essa suposição. O olhar de Furikov se torna mais determinado. Preciso verificar tudo pessoalmente. A partir daquele momento, sua prioridade deixa de ser apenas remover a maldição. Ele também precisa descobrir qual dos 8 primeiros príncipes foi marcado como alvo e qual papel Beyond pretende obrigá-lo a desempenhar na guerra de sucessão. Página 9. A narrativa retorna ao presente. No 11º dia de viagem do Baleia Negra, são aproximadamente 1h50 da tarde e faltavam apenas 25 minutos para a entrada em vigor da lei marcial especial. Dentro do quarto do 14º príncipe, Kurapika confirma uma informação com a Rainha 8. O serviço de entregas Iorozuya 8 responde: sim, é um serviço que utiliza drones e lanchas rápidas. Por meio dele, podemos enviar e receber objetos pessoais. Kurapika entende imediatamente a utilidade daquela estrutura. O navio ainda não entrou na região de tempestades, portanto, as condições continuam adequadas para o uso de drones. A rainha explica que o prazo para solicitar entregas termina 2 semanas depois da partida. Caso envie uma mensagem naquele momento, provavelmente receberá uma resposta dentro de aproximadamente 1 semana. Entretanto, devido às inspeções pelas quais a correspondência precisa passar, sua irmã talvez só receba o cartão depois de 3 a 5 dias. 8 então mostra a Kurapika um cartão postal. Este é o tipo de cartão que costumo mandar para minha irmã. Kurapika examina a mensagem e não encontra nada fora do comum. 8 confirma que normalmente escreve apenas frases simples, perguntando se todos estão bem e informando que ela própria está segura. Porém, a rainha revela que havia preparado uma alternativa para situações perigosas. Caso algo estivesse errado, ela pretendia enviar uma mensagem codificada utilizando o idioma de Yamato. Esse idioma permite que palavras semelhantes sejam escritas de diferentes maneiras, utilizando hiragana, katakana e kanji. Assim, alterações aparentemente estranhas na escrita poderiam esconder informações dentro de uma mensagem comum. Mesmo que o texto parecesse desajeitado, 8 poderia justificar os erros dizendo que não dominava completamente tal idioma. A ideia era simples: tornar um cartão aparentemente inocente em uma mensagem secreta capaz de alcançar sua família sem despertar a atenção dos militares. Página 10. Kurapika alerta que eles precisam escolher cada palavra com extremo cuidado. Devemos evitar nomes de pessoas e lugares. Caso contrário, o exército poderá decifrar a mensagem. Ele aconselha 8 a pensar em algum local conhecido somente por ela e por sua irmã.
Esse lugar deveria ser representado por palavras marcantes sem que seu verdadeiro nome fosse escrito. Além disso, o ponto de encontro precisaria ficar suficientemente distante da residência da família. Caso a mensagem fosse interceptada, os soldados não poderiam descobrir imediatamente para onde a irmã da rainha estava a seguir. 8 compreende as instruções e pergunta: Você poderia me ajudar a escolher as palavras? Kurapika responde: Claro! Primeiro diga exatamente o que deseja comunicar, sem nenhum código. Depois trabalharemos sobre a mensagem. Enquanto o 8 começa a escrever, Kurapika analisa silenciosamente todas as fragilidades do plano. Enviar uma mensagem pelo correio representa um risco enorme. Mesmo que o cartão passe pela inspeção do exército, não existe garantia de que o drone chegará ao destino. Também não há certeza de que os funcionários responsáveis pela entrega sejam confiáveis. Além disso, a própria mensagem poderia ser revelada por um acidente banal. Uma mancha, um rasgo ou qualquer alteração no cartão talvez expusesse o código. Mesmo que a correspondência chegasse à irmã de 8, ainda restava outro problema. Ela era apenas uma mulher comum, ocupada com sua família e sem treinamento militar. Kurapika não sabia se ela compreenderia instruções tão resumidas, reagiria rapidamente ou aceitaria viajar para um país desconhecido por causa de acontecimentos futuros sobre os quais nada sabia. O pior cenário seria o exército descobrir o plano, decifrar a mensagem e rastrear seu destino. Isso poderia dar ao primeiro príncipe Benjamin e aos seus subordinados uma oportunidade de investigar a verdadeira situação do príncipe Wobble. Caso os militares capturassem Wobble e pressionassem a irmã de 8, todo o plano seria completamente destruído. Havia ainda a possibilidade de a irmã da rainha considerar a mensagem perigosa demais e decidir ignorá-la. Mesmo que aceitasse ajudar, ela precisaria confiar em 2 desconhecidos que apareceriam repentinamente alegando pertencerem à Associação Hunter. Kurapika entende que está apostando tudo em uma sequência extremamente frágil de acontecimentos. Um único erro seria suficiente para condenar todos no quarto. Página 11. Enquanto Kurapika e 8 ainda discutem os cartões, Babimina, soldado do primeiro príncipe, designado para vigiar o quarto, entra no aposento. Kurapika o chama e explica: A Rainha 8 deseja utilizar o serviço de entregas. Gostaria que você verificasse estes 8 cartões postais destinados aos parentes dela. Babimina examina a situação com tranquilidade, então revela uma informação inesperada. O sistema postal de entregas não está atualmente submetido à censura direta do exército. Ele explica que, por causa das normas de prevenção contra doenças, os objetos precisam passar por uma inspeção. Contudo, após essa verificação, os cartões podem ser entregues ao serviço Yorozuya sem que o conteúdo seja modificado. Kurapika e 8 ficam em silêncio. Babimina simplesmente chama o funcionário responsável. Um jovem aparece, recolhe os cartões e segue pelo corredor para enviá-los. Toda a preparação de Kurapika, os códigos, as palavras ambíguas, os riscos de interceptação e as inúmeras possibilidades de fracasso aparentemente não havia sido necessária naquele momento. Mas ainda assim o excesso de cautela demonstra como sua mente funciona. Kurapika jamais confia em uma única possibilidade. Antes de agir, ele tenta prever todas as formas pelas quais seus planos poderiam ser descobertos ou destruídos. O funcionário se afasta carregando os cartões, enquanto Kurapika permanece observando ainda desconfiado. Mesmo quando tudo parece tão simples, ele sabe que, dentro da guerra de sucessão, nenhuma segurança pode ser considerada definitiva. Página 12. No exato momento em que os cartões deixam o quarto, uma transmissão de emergência ecoa por todo o Baleia Negra. A enorme embarcação aparece avançando pelo oceano enquanto os alto-falantes anunciam: Atenção! Transmissão de emergência. A lei marcial especial está entrando em vigor. A mensagem é repetida com ainda mais urgência. Repetindo, a lei marcial especial está em vigor. Isso não é um treinamento. Repetindo, isto não é um treinamento. Por todos os setores do navio, passageiros e funcionários interrompem suas atividades. Rostos assustados se voltam para os alto-falantes.
enquanto a notícia se espalha pelos corredores dos grandes salões. Ao mesmo tempo, soldados do primeiro príncipe começam a marchar em formação. O som pesado das botas percorre o piso metálico do Baleia Negra, anunciando que a situação política mudou completamente. A partir daquele instante, a liberdade de circulação é suspensa. Os quartos dos príncipes passam a ser controlados. Pessoas consideradas suspeitas poderão ser detidas e os militares assumem autoridade sobre os diferentes níveis da embarcação. O plano de Kurapika conseguiu deixar o quarto por poucos instantes. Agora, porém, o Baleia Negra se transforma em uma fortaleza militar. E a guerra de sucessão entra oficialmente em uma fase muito mais perigosa. Página 13. A entrada em vigor da lei marcial especial é anunciada repetidamente por todos os alto-falantes. A lei especial entrou em vigor. Isso não é um treinamento. Repetindo, isso não é um treinamento. Na área VIP, reservada à segunda princesa Camila, a transmissão interrompe o silêncio do quarto. Camila, deitada e aparentemente pouco impressionada com a situação, pergunta: não podemos desligar esse barulho? A reação demonstra que, mesmo diante de uma mudança tão grave, ela manteve sua postura indiferente e confiante. No quarto 1003, onde está o terceiro príncipe Zhang Li, os soldados com Vetoba enfrentam um problema inesperado. Ele parece incapaz de atravessar ou agir normalmente dentro do aposento. Assustado, pensa: droga, como isso está acontecendo? Então, suspeita que o fenômeno esteja ligado à moeda produzida pela besta espiritual guardiã de Zhang Li. Será que a causa é a moeda do terceiro príncipe? A lei marcial começa a revelar que nem mesmo os soldados de Benjamin compreendem completamente as habilidades que cercam os outros herdeiros. Já no quarto 1004, onde está o quarto príncipe Seridonihit, continua imóvel, mergulhado em seu treinamento de Nen. Mesmo com o anúncio ecoando pelo ambiente, ele não demonstra reação alguma. Seu guarda, Salkov, observa em silêncio e enfrenta um dilema. A transmissão é importante demais para ser ignorada, mas acordar ou interromper Seridonihit durante aquele estado pode ser extremamente perigoso. Salkov hesita. Este anúncio é um aviso importante para todos. Ainda assim, ele não se aproxima. O desenvolvimento acelerado do quarto príncipe tornou até mesmo uma interrupção comum, uma decisão capaz de colocar a vida em risco. Página 14. No quarto 1005, todos os guardas, empregados e pesquisadores são obrigados a se ajoelhar. O soldado do primeiro príncipe, Rihan, posiciona-se diante do grupo e anuncia: não façam nenhum movimento até receberem novas ordens. É proibido deixar este aposento até que a lei marcial seja suspensa. Ele também comunica que o quinto príncipe Tubepa será retirada de seu quarto. O príncipe será evacuado para o quarto 1001, acompanhada pelos membros de sua guarda. Um dos cientistas comenta que eles sequer pretendiam deixar o laboratório. A observação aparentemente inocente faz Rihan sacar sua arma e apontá-la diretamente para sua cabeça. Você quer morrer? Suas palavras me parecem bastante suspeitas. Tubepa intervém imediatamente. Não aponte sua arma para os cientistas. Ela explica que aqueles pesquisadores são indispensáveis para os trabalhos científicos que pretende realizar quando chegarem ao continente. Rihan, contudo, não considera essa justificativa suficiente. Para ele, a própria expedição e os projetos futuros podem estar ameaçados por uma conspiração política muito maior. Ele argumenta que, caso a viagem prossiga normalmente, certas facções poderão utilizar a guerra de sucessão para desestabilizar o governo de Kakin e preparar a queda do regime. O ambiente deixa de parecer apenas uma evacuação de segurança. Os soldados de Benjamin estão tratando todos os presentes como potenciais conspiradores, e qualquer frase mal interpretada pode ser usada como justificativa para execução. Página 15. Um dos representantes de Tubepa pergunta: quanto tempo significa exatamente por algum tempo? Rihan responde que o próprio primeiro príncipe dará as explicações. O príncipe Benjamin explicará pessoalmente a situação no quarto 1001. Segundo ele, haverá uma justificativa formal para a intervenção militar. Caso a situação seja controlada, os príncipes e seus acompanhantes poderão decidir como proceder. O grupo pergunta se os guardas de Tubepa poderão entrar armados no quarto de Benjamin. Rihan esclarece: todas as armas serão recolhidas antes da entrada.
Somente o príncipe Benjamin permanecerá dentro do aposento. Nós aguardaremos do lado de fora. A proposta parece absurda. Tubepa e seus aliados seriam obrigados a entrar desarmados em um quarto controlado pelo principal rival da Guerra de Sucessão. Enquanto fala, Rihan continua analisando silenciosamente a situação do quinto príncipe. Ele se recorda da besta espiritual guardiã de Tubepa, que surgiu no momento em que ela estabeleceu um acordo com Kurapika. Pela aparência e pelo comportamento da criatura, Rihan acreditava que sua habilidade dependia de determinadas condições. Entretanto, desde aquele momento a criatura não voltou a se manifestar. Quanto mais tempo passa, mais Rihan suspeita que o desaparecimento da besta esteja diretamente ligado à ausência de Kurapika. Isso indicaria que a habilidade de Tubepa talvez necessite de um parceiro ou colaborador para funcionar. A lei marcial não interrompe seu trabalho de análise. Ao contrário, Rihan enxerga a evacuação como uma oportunidade para observar Tubepa de perto e descobrir as condições exatas de sua besta espiritual. Página 16. A operação militar continua em diferentes partes do Baleia Negra. O sexto príncipe, Tyson, aparece sendo conduzido pelos corredores, acompanhada por seus guardas e seguidores. Mesmo figuras da realeza não possuem mais liberdade para permanecer onde desejam. Em outro aposento, porém, os soldados recebem uma notícia alarmante. O sétimo príncipe, Lucius, desapareceu. A resposta confirma que não foi apenas ele. Sim, Rice também está desaparecido. Os guardas suspeitam que ambos tenham procurado abrigo junto à organização mafiosa ligada ao príncipe. Talvez estejam com a máfia. Entrem em contato imediatamente. Enquanto procuram Lucius, outro incidente ocorre envolvendo Kanjidou, o soldado de Benjamin responsável por vigiar o sétimo príncipe. Machucado e cercado, Kanjidou é interrogado. Um dos homens explica que, ao entrar em uma sala de descanso, encontrou um soldado atacando um dos guardas de Lucius. Como o confronto teria ocorrido antes da entrada da lei marcial, ainda seria possível responsabilizar Kanjidou criminalmente. No entanto, o soldado não parece preocupado com a acusação. Em seus pensamentos, o horário exato do incidente é apenas um detalhe que poderá ser alterado e reinterpretado depois. Para Kanjidou, somente uma versão precisará prevalecer. Um assassino ligado à máfia atacou um soldado particular do primeiro príncipe. Quando Benjamin se tornar rei, ele acredita que será possível transformar todo o ocorrido em prova de uma enorme conspiração envolvendo Lucius, seus guardas e máfia e até os Hunters que colaboraram com eles. Assim, mesmo ferido e detido, Kanjidou acredita que a verdade poderá ser substituída por uma narrativa conveniente ao futuro vencedor. Em sua mente, a conclusão já está decidida. Depois que Benjamin se tornar rei, tudo será revelado como uma conspiração do sétimo príncipe e da máfia. Vocês estão acabados. A lei marcial não está servindo apenas para controlar o navio, ela também está permitindo que os homens de Benjamin reorganizem os acontecimentos e fabriquem justificativas contra seus rivais. Página 17. A lei marcial especial começa a alterar imediatamente a situação dos príncipes. No quarto 1011, os soldados ordenam que a rainha Seiko retorne à sua residência. Por favor, volte imediatamente a seus aposentos, Vossa Alteza. Durante a lei marcial, qualquer quarto sem a presença do príncipe ficará sujeito ao controle militar. Seiko, porém, está mais preocupada com a segurança de sua filha e responde com firmeza: não retire a princesa Fugetsu do Ministério da Justiça sob nenhuma circunstância. E depois que este quarto for lacrado, não permitam que ninguém entre. A rainha percebe que no instante em que Fugetsu for transferida, os soldados de Benjamin poderão assumir completamente o controle do ambiente. Por isso, tenta proteger tanto a princesa quanto o quarto que ela deixará para trás. A narrativa então passa para o quarto 1013, às 2 horas da tarde, já sob a lei marcial especial. O soldado particular do primeiro príncipe recebe uma comunicação. Você receberá novas ordens às 2h15. Execute-as imediatamente. Ao observar o homem, Biscuit percebe uma mudança sutil em seu comportamento. O comportamento do guarda do primeiro príncipe mudou. Embora ele tente aparentar tranquilidade, seu corpo está rígido.
Biscuit conclui que o soldado recebeu alguma ordem relacionada ao 13º príncipe Marayan. Se a ordem for retirar todos do quarto, eles enfrentarão uma escolha extremamente perigosa: obedecer aos homens de Benjamin e aguardar o fim da lei marcial ou eliminar o guarda, permanecer escondidos naquele espaço e depois enfrentar uma acusação de traição. Para Biscuit, porém, abandonar o quarto não é uma alternativa viável. Somente os soldados pertencentes à guarda da 7ª rainha poderiam acompanhar Marayan, e eles não teriam força suficiente para protegê-lo. Além disso, quem atravessasse a porta talvez não conseguisse retornar, como aconteceu anteriormente com Belerainte. Mas Biscuit percebe algo ainda pior. Não, pode ser muito mais grave do que simplesmente não conseguirmos voltar. A habilidade da besta espiritual guardiã de Marayan criou e mantém continuamente um enorme espaço de Nen isolado. Uma técnica dessa dimensão certamente deve possuir uma restrição severa. Biscuit suspeita que essa condição seja: a habilidade só pode ser utilizada uma única vez. Caso Marayan deixe o quarto e o espaço desapareça, talvez sua besta espiritual nunca consiga recriá-lo. Página final 18. Depois de avaliar os riscos, Biscuit chama o responsável pela segurança do príncipe. Vem aqui por um momento, Verguei. Ela chega a uma conclusão clara: se o 13º príncipe abandonar aquele espaço de Nen, a habilidade de sua besta espiritual poderá ser reiniciada, anulada ou desaparecer completamente. No pior cenário, todos os que dependem daquela proteção poderão morrer. Marayan ainda é uma criança pacífica, sem qualquer força capaz de sobreviver por conta própria no meio da guerra de sucessão. Portanto, Biscuit decide que eles devem evitar um confronto direto a qualquer custo. Comparando os riscos de sair e permanecer, a resposta é tão óbvia: precisamos continuar refugiados aqui. A cena então muda para o quarto 1014. 20 minutos depois da entrada em vigor da Lei Marcial Especial, Bamimina se apresenta diante de Kurapika e da Rainha 8 e anuncia que recebeu ordens diretas do primeiro príncipe Benjamin. A primeira decisão diz respeito ao bebê. O falso príncipe ainda não possui idade suficiente para ser responsabilizado criminalmente, portanto sua punição será adiada. Em seguida, Bamimina dirige-se à Rainha 8. Vossa Majestade será acusada de insultar o Estado e de violar a santidade da pessoa real. Contudo, como o 8 ainda pode se tornar a mãe do próximo rei, sua punição também será adiada até que o suposto verdadeiro 14º príncipe seja encontrado. Ela continuará em liberdade, mas apenas dentro dos limites do quarto. Você poderá agir livremente dentro desses aposentos, porém, caso tente sair, será imediatamente acusada de fuga. Portanto, tenha cuidado com todos os seus movimentos. 8 aceita as condições, enquanto Kurapika permanece observando tudo silenciosamente. A acusação confirma que Benjamin e seus homens consideram o bebê presente no quarto um impostor e acreditam que o verdadeiro príncipe Wobble está escondido em algum lugar do Baleia Negra. Kurapika já esperava que esse argumento fosse utilizado. A lei marcial poderia facilitar uma busca rigorosa por Wobble, permitindo que os soldados vasculhassem diferentes setores do navio. Entretanto, algo não se encaixava. A mobilização aconteceu rápido demais. Benjamin não teria colocado todo o Baleia Negra sob controle militar apenas para investigar a identidade do 14º príncipe. Kurapika pensa: talvez a busca por Wobble seja uma das razões para a lei marcial, mas eu não esperava que eles recorressem a ela com tanta rapidez. A velocidade e a dimensão da operação apontam para outra conclusão. Alguma coisa acontecendo que ainda não conhecemos, e esse é o motivo é diferente e muito mais importante do que tudo o que enfrentamos até agora. O capítulo termina com Kurapika percebendo que a crise envolvendo o Wobble é apenas uma parte do problema. Benjamin está reagindo a uma ameaça muito maior, ainda escondida dentro do próprio Baleia Negra. Fim do capítulo. É isso, pessoal. Esse foi o capítulo completamente detalhado para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e o que vocês estão achando dessa guerra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir a esse vídeo, até uma próxima e valeu!